Eu quero que você abra as suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. E eu quero falar sobre esse homem. Primeiro nós vamos ler um texto, e depois nós vamos explanar um pouco esse texto. A Bíblia diz: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, olha só, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, da eternidade à eternidade. Fica comigo assim, diga: Davi, ele louva ao Deus de eternidades. Diga: da eternidade para a eternidade. Nesse texto aqui, Davi já está com a idade avançada. Davi já está quase passando a coroa para Salomão. E Davi reúne toda a assembleia para glorificar a Deus, para ser grato a Deus. Ele já está velho, de idade bem avançada, e está prestes a passar a coroa. No versículo seguinte, a Bíblia diz assim, Deus, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Olha aí um homem grato a Deus, um homem que sabe reconhecer quem é o Deus que ele serve, um homem que rende culto de gratidão. Aqui é um culto, ele reúne aqui a assembleia para fazer um culto de gratidão a Deus, e no meio da assembleia ele começa a dizer: tu estás acima de tudo, tudo é teu, a terra, os céus, tudo te pertence, o Senhor é muito bom. E no meio da assembleia, no meio do povo, o rei de autoridade se rende ao rei da glória. Um rei de autoridade e muito estimado para o seu povo, se rende no meio da assembleia ao seu Deus, o rei que está acima de todas as coisas. Esse Davi, ele se submete no meio do seu povo, daquele que eles lideram, no meio do povo que o venera e o adora, e ele fala: tem um Deus, um rei, que é maior que eu, e que merece ser honrado, exaltado e glorificado. Queridos, a igreja precisa voltar a adorar a Deus e não aos homens. A igreja precisa voltar a glorificar e a exaltar a Deus e não a pastores carnais e humanos. Então nós precisamos mudar esse comportamento. Nós precisamos chegar dentro de um culto, como no Salmo 100 disse: alegres e adorando a Deus, glorificando a Deus. No culto, num ambiente de culto, que a gente venha nos diminuir e Deus venha crescer e ser exaltado. A igreja precisa voltar a se diminuir diante de Deus. Não importa o teu poderio financeiro, não importa o seu status que você conquistou nessa terra, não importa a marca da roupa, do calçado que você está vestido, não importa o carro que você encostou naquele estacionamento para entrar aqui, não importa a conta bancária que você tem, se ela tem muito ou tem pouco, não importa. O que importa é render graças ao Deus dos céus e da terra. E Davi nos dá uma lição. Davi, o maior rei de todos os tempos, o homem segundo o coração de Deus, um homem honrado e coroado perante Deus e perante os homens, e respeitado, e ele convoca uma assembleia nos últimos dias da vida dele, para dizer: nós temos um Deus que é digno de louvor, de honra e de adoração. Então nós precisamos trazer esse ambiente de volta para dentro da sala de culto. Nós precisamos trazer esse ambiente de volta de adoração àquele que merece ser adorado.
E nós precisamos entrar salmodiando, louvando e adorando. Davi é um homem que prega e vive o que prega. Davi, certa vez, quando ele traz a arca da aliança de volta, ele dança na presença do Senhor, ele pega ali os seus vestes, os seus vestidos, e começa a saltar, e pular, e se alegrar. Sabe o que é isso? É ele dizer: entra na presença do Rei da Glória, daquele que é digno de adoração, de louvor, de exaltação e de reverência. Trazer de volta essa alegria de adorar alguém que é maior que nós. Um ambiente ao qual, queridos, nós nos rendemos aos pés e nos prostramos. Sabe por que nós estamos vivendo um tempo de muito crente mimimi? Porque os crentes estão exaltando a si mesmo, e quando eles são contrariados, eles são feridos. Eles se ferem. Quando você se fere, quando você é contrariado ou ferido no ambiente de uma igreja, quando você se magoa, é porque a honra e a glória nunca foi de Deus, sempre foi sua. Eita, meu Deus. Davi não se fere, nem quando a esposa dele, a Mical, a filha de Saul, acusou ele. Quando disse: você está aí, sendo um qualquer, mas na presença de Deus ele é menor. Na presença de Deus ele se iguala a todo mundo. É isso que esse culto de ação de graça hoje é: saber quem é Cristo, é saber quem é Deus, é saber quem é o Espírito Santo nas nossas vidas, é se despir de toda a glória. Olha para o teu irmão aí que está perto de você e fala assim: você tem que se despir de toda a glória, porque a glória é de Deus. Tira toda a honra. Você tem que se despir, você tem que tirar essa luz que você acha que você é, porque a luz é Ele. É Ele que é a luz. E Davi nos últimos dias de sua vida, Davi nos últimos dias de sua vida, na sua velhice, já pronto para entregar a coroa para Salomão, seu filho, ele chama todo o povo, toda a assembleia, e começa a dizer no versículo 12, olha o que ele diz assim, ó: a riqueza e a honra vêm de ti. Sabe o que ele está dizendo? Para toda a assembleia: tudo isso que eu estou, porque Davi era rei, ele se vestia da melhor roupa, ele estava com uma coroa imponente na sua cabeça. Sabe o que Davi começa a dizer para a assembleia? Tudo é dele e vem dele. Se ele te enriquece, enriquece a ele. Tudo que ele te dá tem que voltar para ele, porque pertence a ele. Não se iluda com as coisas que Deus te dá. Não seja soberbo com o dinheiro e a riqueza que Deus te dá. Não se ache grande porque Deus está te dando a melhor roupa. Não se ache importante porque Deus tem te dado o melhor dessa terra. Porque tudo que vem dele volta para ele. Se Deus te dá riqueza, honre Ele. Se Deus te dá o melhor, use o melhor para Ele, nunca para você. Se Deus te dá dons, use o dom para honrar Ele, glorificar Ele. Davi aqui é um exemplo de gratidão. Davi está dando um culto de ação de graça na despedida dele como rei, deixando um legado para a próxima geração, deixando um legado para o próximo rei, dizendo para o próximo rei, que é o seu filho, e todos os súditos: ei, tudo é dele, é para ele, tudo pertence a ele, dê para ele. Entenda, Davi está dando aqui um exemplo para nós. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Versículo de número 13. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome,
porque o Senhor tem nos dado. Sabe o que é isso? É reconhecer aquele que faz, aquele que dá, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que dá poder, aquele que te empodera, aquele que te faz ser grande, aquele que te abre as portas, aquele que vai na frente endireitando os caminhos, aquele que vai na frente quebrando os ferrolhos, aquele que vai na frente para te abençoar, porque esse é o Deus do povo, é o Deus da terra, é o Deus dos céus, e Ele diz que Ele vai na frente, e Ele te guarda na retaguarda, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te cuida. E Davi está dizendo para toda a assembleia: este é o culto de ação de graças em gratidão àquele que é. Só Ele é. Nós não somos nada. Esse que fala com você não é nada. Esse que me ouve não é nada. Mas aquele que está sentado ao trono, Ele é dono de tudo, inclusive da sua vida. É para Ele esse culto de ação de graças hoje. No versículo de número 14, a Bíblia diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Cara, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. Tudo vem de Ti, e nós apenas te damos o que vem das Tuas próprias mãos. Sabe o que Ele está dizendo? Até aquilo que nós estamos fazendo pelo Senhor, foi o Senhor que nos deu primeiro. Nós não temos nada. Quem somos nós? Quem é o meu povo? Diz o Davi aqui, nesse culto de ação de graças, nesse culto de adoração a Deus. Ele está dizendo: até o que a gente está fazendo pelo Senhor não é nada, porque aquilo que nós estamos te devolvendo, o Senhor já tinha nos dado primeiro. Sabe, irmãos, às vezes a gente se acha importante. Às vezes a gente pensa que está fazendo muito. Às vezes a gente pensa assim: não, eu já fiz demais. Eu já louvei demais, eu já fui em igreja demais, já fui em culto demais, eu já ofertei demais, já dizimei demais. Você não fez nada. Porque até aquilo que você faz, foi Ele que fez primeiro para você fazer. Sabe o que Davi no final da sua vida está fazendo? Deixando um legado. Ele reúne toda a assembleia, inclusive o filho dele, Salomão, e coloca ali e começa a falar. E ele está falando assim: gente, não adianta vocês se exaltar não. Muitos príncipes estavam sentados ali, pessoas da nobreza, que levaram lá ofertas de sacrifício, levaram dinheiro, porque aqui Davi tinha planejado construir um templo para Deus. Porque na cabeça de Davi ele dizia: eu morando no palácio, e a arca, a presença do meu Deus, em tendas, eu quero fazer algo para Deus excelente. E ele reúne todo mundo e começa a fazer um culto de gratidão, de ação de graças. Ei, sabe que a gente anda tão relaxado, que até o alimento que a gente come, a gente tem deixado de agradecer. Quem colocou comida na tua casa hoje foi Deus. Você pode estar dizendo assim: eu não sei. Talvez você está dizendo: ah, pô, você não sabe. Lá em casa está meio difícil, eu estou até preocupado nesse Natal. Aí eu vou te falar que até a água que tem lá, foi Deus. Foi Deus. Apóstolo, talvez para você seja, você está na sua cabeça, esse Natal, o final do ano está difícil para mim. Mas você está aqui vivinho, porque Deus, Ele está cuidando ainda de você. Então, eu não sei como andam os seus negócios, eu não sei como andam as suas finanças, como andam os seus apertos, como anda a sua família, mas eu quero te dizer: apresenta tudo para Deus, e fala: eu te agradeço, eu te louvo, Senhor.
Porque Davi está dizendo aqui, queridos, versículo de número 15: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como sombra, sem esperança. Diga, sem Deus, a nossa vida é como sombra, sem esperança nenhuma. Mas Davi está dando uma lição de moral para eles e para nós. A Bíblia diz no versículo de número 16, a Bíblia diz assim, amada igreja: ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a quem? Sabe o que Davi está falando? Plantando humildade no coração de Salomão, plantando humildade no coração daqueles que serviam o palácio, plantando humildade nesse povo. Está dizendo assim, ó, você deu água lá? Deu, foi, você não fez nada, porque até aquilo que você está dando foi Deus que te deu primeiro. Nós vamos construir um templo para o Senhor, mas foi o Senhor que pagou a conta. Irmão, quem paga a conta é Deus. Sabia? Toda a conta já foi paga. Então eu quero te falar uma coisa para você nessa noite de culto de adoração e gratidão, de ação de graças. Você não tem pagado nada, irmão. Tudo que você faz foi Deus que já fez primeiro por você. Nós somos administradores de Deus só. E às vezes mal. Que às vezes nós não conseguimos administrar. Nós somos mordomos de Deus. E Davi está dizendo, até o palácio, até o castelo que eu quero fazer, o Senhor já pagou. Como que nós vamos agradar um Deus como esse? Como vou dar presente? A Bíblia diz, o que darei eu ao Senhor? O que Deus espera de mim? Fidelidade e reconhecimento a Ele, só isso. Porque a conta está paga. Versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: sei, ó meu Deus, que sonda o coração e que te agradas com a integridade. Você viu? A integridade. Lembra que Samuel falou para Saul? É melhor o que? Obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque tem algum prazer. Deus tem algum prazer em sacrifício? Não, porque tudo é dele. Repita comigo assim: as ovelhas é dele, os boi é dele, o dinheiro é dele, o ouro e a prata é dele, as riquezas da terra é dele. Então tudo é dele. E o que Deus quer? Um coração com integridade, um coração íntegro. Lembra de Jó? Homem íntegro, que se afastava do mal. Você lembra qual foi o diálogo do diabo com Deus quando falou de Jó? Você vem da onde? Eu estava por aí a perambular pela terra. Você viu o meu servo Jó? E Deus fala: homem íntegro, reto, honesto, que foge da aparência. Você lembra o que o diabo respondeu? Também o Senhor cerca ele, o Senhor dá tudo para ele. Não é isso? Tudo Deus já deu, Deus já pagou a conta. O que agrada a Deus? Um coração íntegro. Agora, presta atenção. Qual era a atitude de Jó? Toda madrugada ele sacrificava, ele ofertava no altar do Senhor pelos filhos. Deus se agrada, diga altar de sacrifício, é altar de comunhão. Todas as vezes que foram levantado altar para a oferta, Deus se manifestou naquele lugar. Todas as vezes
que você fala para Deus aqui, eu tenho para te dar. Ele sabe que aquilo que você está dando é dele, e não tem importância nenhuma para ele, mas ele olha para o teu coração íntegro e honesto. Deus não rejeitou a oferta de Abel, a de Caim. Deus aceitou Abel por conta do coração. Deus não aceitou Caim por conta do coração. O coração era mau. Entende uma coisa? Tudo é dele, para ele. Nós não podemos querer glória para nós. Diga: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu não conquistei nada. Foi Deus que me deu. Porque tem gente que pensa que é Ele que faz. Você está entendendo? Tem gente que pensa que é Ele que você não faz nada. Deus te dá. É Deus que faz você crescer. Davi dá uma lição de moral no versículo 18. Olha o que Davi fala mais. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo, o quê? No coração de teu povo, e mantém o coração deles. Davi faz uma oração. O povo está tudo alegre, fazendo o quê? Ofertando. Aí Davi ora, olha assim, aí Davi começa a orar. Ele fala: Deus, conserva o coração deles assim. Faz com que eles não mudem. Porque você sabia que nós temos que fazer essa oração? Ei, tem gente que fica soberbo porque não ora mais a Deus. Senhor, me traz a humildade, porque sozinho é perigoso. Tem gente que fica soberbo. Tem gente que não pode subir numa caixa de fósforo, irmão. Ele fica soberbo. Era fiel, parou de ser fiel. Sabia que o mal do infiel é olhar naquilo que não te pertence? Por que uma pessoa se torna infiel no casamento? Por que um marido trai a esposa? Porque ele está olhando para aquilo que não pertence e desejando. Sim ou não? E vice-versa. Por que um funcionário rouba o patrão? Porque ele é infiel, ele está desejando o que o patrão tem. Por que faz isso com Deus? Porque você deseja o que é de Deus. Não foi assim com Lúcifer? Ele foi infiel a Deus por quê? Porque ele desejou o que era de Deus. O que ele desejou? O seu trono. Ele disse: eu quero ser Deus, eu quero ser igual. Ei, cuidado, não se iluda. Porque para você subir, não é muito difícil, mas para se manter lá, só se Deus estivesse segurando, senão você cair. Eu já vi muita gente subir rápido e cair bem rápido também. Por quê? Porque Deus não estava segurando. E Davi está querendo passar aqui para o filho, que Davi já está na sua velhice, já vai entregar a coroa, e ele tá aqui orando, pedindo misericórdia para Deus conservar o coração do povo da forma que estava no momento. E o filho estava vendo tudo isso. No próximo versículo a Bíblia diz assim, ó: e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos. Presta atenção, orou pelo filho, sim ou não? A Bíblia diz que Deus vê Davi como segundo o coração de Deus, não é? Davi já tinha uma preocupação aí. Diga: Salomão começou bem, mas terminou mal. Viu? Lá na velhice, a Bíblia diz que Salomão deixou as mulheres que ele teve entrar no coração dele, perverteu o coração dele, e ele levantou o altar para adorar outros deuses. E sabe o que Salomão fala na hora que está perto de morrer, quando vai passar a coroa? Ele fica doido e começa a falar que nada faz sentido mais. Sabe por quê? Porque eu construí, porque eu fiz, agora outro vai vir assumir, agora outro vai tomar.
Mas ele escutou o pai dele entregando tudo para ele e falando: tudo é de Deus, adore a Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Você viu que ele se perdeu? E aí ele começou a falar: tudo é vaidade, não é? Ó, presta atenção. Se você obedecer e continuar íntegro na fidelidade, você vai passar um legado para a sua família. Você vai ser igual Davi, tudo é de Deus. Se você for partir um pão francês na mesa e falar assim para os meninos: não come ninguém enquanto não agradecer. Aposto, lá em casa está todo mundo jejuando, não tem nada, é só água, não bebe água ninguém enquanto não agradecer. Entende? Só que a gente perde isso. Sabe o que a gente perde? Porque o sujeito, quando começa, ele começa nos princípios, ele começa todo obediente. Não, sabe aquele crentão religioso? E começa. Quando ele decola e prospera, acabou o princípio. Não tem mais princípio. Eu até brinquei esse dia na mesa, lá em casa, todo dia, tem que orar. Aí aconteceu um caso lá em casa, lá eu e meu filho, minha esposa está viajando. Aí deu uma engasgadinha nele, eu falei: você não orou, por isso você engasgou. Não agradeceu? Que fome é essa? Né? Por isso que está morrendo. Por quê? Porque eu preciso deixar esse legado. É culto de ação de graça. Ei, nesse Natal, porque tem gente na minha casa, parente, que não é cristão, problema deles. Debaixo do meu teto, tudo que tem na mesa é consagrado ao Senhor. Se ele gosta, se não gosta, é problema dele. Na minha casa, só vai levantar altar para o Deus de toda a terra. Acabou. E se eu estiver na casa de alguém, eles cultuam lá o Deus dele, e eu vou pegar meu prato: Pai, obrigado, te consagro, obrigado, meu Deus, por esse alimento. Mas tem crente que tem até vergonha de adorar a Deus em público. Davi chama a assembleia, a igreja. Quem está entendendo? Chama todo mundo. Versículo de número 20. Estamos terminando. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor. E diante de quem? Do rei. Diga: o rei dá exemplo. Todos os seus súditos também vai obedecer. Por isso que os pais não são o rei da casa? A Bíblia diz que nós somos sacerdotes, somos reis, as mulheres são princesas. Sim ou não? Então dentro da sua casa você tem que dar exemplo. Nós estamos andando num carro bom, filho, foi Deus que deu. Nós estamos comendo uma boa comida, foi Deus que deu. Não se esquece não, porque se não fosse Deus nós não tinha nada. E os pais mostrar para os filhos como é ser fiel a Deus, como é levar no altar, como é ser obediente. Entende isso? Por que essa geração se perdeu? Está se perdendo? Porque os pais se perderam. Não é? Hoje criancinha com 5 anos fala: não vou na igreja. Aí a mãe fala: ela não quer ir. No meu tempo não precisava nem falar nada. Todo mundo já sabia o horário que tinha que estar pronto. Olha aí se não tivesse. Hoje é assim. Hoje nós estamos numa geração magoada, zangada, ferida. Sabe por que a gente se fere tanto? Porque a gente quer glória para nós. Ai, não me deixou, ai, não me falou, ai, não me deu oportunidade, ai, não sei o que. A gente quer glória para nós. A gente quer glória para nós. Por isso que a gente anda todo ferido. Porque a gente quer glória, a gente quer brilhar.
E aí a gente é um pouco hipócrita, porque na hora do louvor a gente canta que diminua eu e que ele pareça. Não é assim? Nós precisamos ter mais esse culto de ação de graça, não só aqui no ambiente de culto, mas dentro da nossa casa. Porque o culto começa lá. E Davi aqui, ele está prestes a passar a coroa, versículo 21. No dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor, e apresentaram-lhe holocaustos. Quantas aí, gente? Vamos contar? 1000 novilhos, 1000 carneiros, e o quê? 1000 cordeiros, acompanhados de quê? Ofertas derramadas, e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. O primeiro sacrifício que foi feito foi pelo povo, pela nação. Preste atenção. Estava todo mundo alegre. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Por que esse povo estava todo mundo fazendo a mesma coisa? Porque eles tinham um líder. Eles tinham um rei digno, íntegro e honesto, que adorava a Deus com integridade. Agora, como que a gente quer que a nossa casa faça se a gente não faz? Porque a Bíblia vai mostrar que todas as vezes que o povo tinha um rei que não prestava, que se desviava do caminho, o povo sofria e padecia. Por quê? Porque esse povo também pegava o costume do rei. Rei pagão, povo pagão. Rei íntegro, povo íntegro. Rei honesto, povo honesto. Rei obediente, povo obediente. Um rei que sabe retribuir a Deus, um povo que sabe retribuir a Deus. Todo mundo fazendo a mesma coisa, versículo 22. Naquele dia comeram e beberam, com grande alegria, na presença do Senhor. Assim pela segunda vez, proclamaram, olha só, Salomão, filho de Davi, rei, ungindo diante do Senhor como que? Soberano. E Zadok como sacerdote. Diga, estava terminando um ciclo para um rei e para um sacerdote. E estava começando um ciclo para outro rei e para outro sacerdote. É isso que vai acontecer no final do ano, na virada aqui. Queridos, nós vamos agradecer a Deus com tanta vontade, com tanta força e sacrificar o Senhor. Porque o final de um ciclo, a morte de um ciclo, é vida para outro ciclo. Deus vai levantar coisas grandes nas nossas vidas, você crê? Mas você precisa obedecer. Salomão agora pega a coroa de Davi. Mas antes de Davi passar a coroa, Davi fez um culto de ação de graças e de adoração a Deus. E Davi deixou um legado. Nada é de vocês, tudo é dele. Se a gente aprender isso, nós vamos arrebentar. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos. Porque até o que eles deu é de Deus. É Deus que está fazendo tudo na sua vida, quantos creem? A primeira coisa que aprendemos aqui com Davi é que Deus era o mais precioso do que todas as dádivas e presentes que ele recebeu. Davi mostra na assembleia que Deus era mais importante do que a coroa dele. Que Deus era mais importante do que o ouro e a prata acumulada. Deus é mais importante do que a sua própria vida. Deus é mais importante do que o teu trabalho.
Deus é mais importante do que a tua riqueza. Deus é mais importante do que a tua conta bancária. Sabe por que Ele é mais importante? Porque tudo que você é e tem, é Ele que te deu. O que você tem não compra Deus. Mas o que você tem, Ele pode até receber em forma de gratidão e amor.